chamo Ricardo Alexandre Borges, sou natural de Panambi, Rio Grande do Sul, e a minha família veio para Sudoeste Goiano em 1983. E de nós surgiu a FNG, que são as Fazendas Nova Geração. No começo veio 3 famílias, né? A do meu avô, meu pai e a do meu tio. Nós tocamos o negócio junto de 83 até 2011. Já tinha uma estrutura grande, né? A gente plantava fazendas em Chapadão do Céu e na Costa Rica. E aí a gente resolveu abrir as empresas, fazer 2 empresas. Uma, a família do meu pai tocava, meu avô já tinha aposentado nessa época. E a outra, a família do meu tio tocava, que hoje se chama Grupo Vinc. Com sede administrativa aqui na cidade de Chapadão do Céu e com as unidades, inicialmente ficou na Baús, foi onde que a gente então deu início à FNG lá. A Fazenda Baús é 4.333 hectares, desse se plantava 2.900 hectares de soja, algodão, feijões, milho, sorgo, culturas assim. Os outros 1.400 hectares da fazenda são reserva ambiental, reserva legal, né, que toda propriedade tem. Então, legalmente a gente tem direito a ter 20% de reserva aqui, só que nesse caso dá acima de 30% de reserva da fazenda, né? A agricultura é muito dinâmica, então o problema de hoje com certeza não será o problema de amanhã, e o que não é problema hoje pode ser um possível problema de amanhã. Em 2004 para 2005 e 2006 foi os áureos anos da famosa, no Brasil, ferrugem asiática. E esse já não é mais o bicho-papão nosso, né? Já temos outros problemas, ali no meio apareceu outras coisas, né? Então nós estamos trabalhando com glifosato aí em áreas, grandes volumes de uso dele, aí, vamos dizer, aí, de 15 a 20 anos. Então hoje nós estamos vendo bastante problemas de resistência ou quebra ou ter que aumentar a dose para alguma ou outro tipo de erva daninha. Então esse é um dos problemas, e outros que sempre aparecem são insetos que criam resistência, que aumentam demais pressão, né, ou população aumenta muito e não tem um controle muito específico, né? Cito esse ano que é a cigarrinha no milho. Tem um tal de pulgão amarelo da cana que está atacando o sorgo, também está bem complicadinho segurar ele. Falando de planta daninha, eu acho que nós estamos numa fase de adaptação delas. Eu não cravo que nós temos uma resistência ferrenha ainda de nenhuma planta daninha no Brasil. O que nós temos é uma dificuldade com as doses usuais e com os produtos usuais. Então, um exemplo, que eu acho que é o primeiro que saltou aos olhos aqui foi da buva, que se era acostumada a matar a buva com 2,4-D e glifosato, e desde 2014, 15 para cá a gente viu que não estava perdendo eficiência, e de lá para cá vários outros manejos foram testados, e então a gente precisa sempre procurar, ainda de possível, manejos que são sustentáveis e são eficientes. E depois veio amargoso. Eu acredito que nós podemos usar a palavra resistência porque realmente tem
está se vendo algumas coisas bem difíceis. Outra erva daninha é a pé de galinha, que também está indo para um nível, digamos assim, um pouco mais crítico e um pouco diferente ainda de buva e um pouco diferente de amargoso, que realmente não está tendo, você perdeu o time ali da aplicação, tá muito complicado. O uso do wheat aqui dentro da nossa empresa, ele inicialmente foi pensando em plantas daninhas que eram que sobravam depois da colheita de milho ali, né? Porque a gente faz soja. E aqui no milho a gente sempre teve problema principalmente que eu planto muita área úmida aqui. Então nessas áreas úmidas pré-emergente não tem eficiência muito boa. Normalmente ela empragueja depois. Então qual que foi a ideia? De fazer e ter um custo muito menor, né, desses manejos nessas áreas pós-colheita de safrinha. Então você tem ali 2 meses ainda antes do plantio, antes da chuva, porque depois que chove nasce de tudo, né? Então, e isso se você tiver só um pouco, que na verdade é o que acontece, né? Então você pensando no âmbito de área total, né? Uma unidade nossa, por exemplo, 4.000 hectares. Se você for somar a soma da área toda ali, você vai ter aí 1.000 hectares de área que você precisa usar um chumbo grosso. E os outros 3.000 não. Então a tecnologia inicialmente foi pensada nisso. Só que aí depois a gente começou a perceber que a gente poderia estender isso, né? Então a gente começou a dessecar a soja. Usar o sistema para ver onde é que tinha folha e a gente usava o produto basicamente onde é que tinha folha. E teoricamente, e a gente usa isso como verdade, não estou dizendo que isso é uma verdade, mas a gente colocava inseticidas junto com esse dessecante, tendo a lógica de que onde é que estava mais verde, as pragas iriam estar ali. Isso tem uma certa razão nisso. E depois a gente viu também que poderíamos trabalhar ele no milho safrinha. A gente tem por hábito aqui plantar milho de espaçamento largo, né, de 90 centímetros. E isso faz com que você tenha essa possibilidade de aplicar, por exemplo, um inseticida no milho aí que precisa fazer uma entrada ali até V5, V4, V5 de um produto, talvez pode até ser mais caro um pouco, com eficiência maior, com um custo até menor do que você fazer barra cheia de um produto mais ruim, que você vai ter menos controle, só que é muito caro para você usar um produto muito top, entendeu? Então você fica nesses enigmas para fazer e no wheat permite a gente ter esse tipo lançar mão desse tipo de opção. Se você não tivesse o sistema, um exemplo, você iria aplicar um inseticida mais barato no milho. Só que o teu leque de opção é maior. O grande pulo do gato do wheat é você ter a opção, você ter a confiança, a opção de fazer manejos extremamente bons que tem no mercado, de qualquer cultura. E aí aprendendo e vendo e errando muito também. Não são só louros as coisas, né? Então desde 2017 a gente está vendo, estudando e acreditando na tecnologia.
tecnologia é muito diferente de você comprar uma máquina, por exemplo, uma coletadeira, ou o próprio pulverizador. Você compra um pulverizador para você ter um custo. Hoje vamos falar na cultura do milho, um exemplo. Estou falando aí de usar por ano aí R$ 1.300, R$ 1.400 por hectare de produto químico. Que quem aplica é o pulverizador, aquele pulverizador que você comprou. E a tecnologia não. A tecnologia você compra ela, vai pagar ela para te ajudar, para você pensar que você pode ter mais inimigos naturais na sua área, que você pode ter menos embalagem, que você pode ter um socioambiental melhor, você vai ter menos uso de água, você vai ter uma eficiência com produtos melhores. Você pode largar a mão de usar produtos antigos que tem um pouco uma característica dos produtos mais antigos é ser mais agressivos ambientalmente, para produtos mais modernos, para produtos que têm o seu valor agregado. Neles também existe tecnologia. E o IT é tecnologia pura. É ridículo fazer conta de viabilidade disso aí. A gente já teve casos que a gente fez isso para teste na nova geração, de ter 99% de economia, praticamente com um tanque fazer 1.000 hectares, de 30 hectares fazer 1.000 hectares de aplicação. Folhas estreitas em geral, amargoso, qualquer folha estreita, ele não erra num milímetro. E hoje a gente tem vários produtos bons nessas linhas aí. Então é um baita de uma ferramenta para folha estreita. No caso do milho, as primeiras aplicações de milho ali também é uma mão na roda, porque reduz muito ali o uso de atrazina, por exemplo, atrazina, glifosato, que é um problema. E quando você tem soja limpa, muito provavelmente você vai ter milho limpo. Então ali você vai usar bem pouco produto desses que eu falei, atrazina e glifosato. E na questão do milho, que é o que a gente está usando, em vez de usar uma tecnologia que é muito mais cara, por exemplo, um Pro 4 hoje, que é muito mais caro que um Pro 3 ou até sem tecnologia, a gente não está olhando para esse lado aí, está usando às vezes milho sem tecnologia, porque a gente consegue ter um controle muito bom usando os widgets, tanto um quanto o outro no controle lagarto. No algodão, o sistema aí chega a ser um pecado quem planta algodão não usar. O universo Chapada no Céu, as pessoas têm contato, por exemplo, com a FNG, perguntam, e aí, o widget funciona? Não funciona? É bom para isso? É bom para aquilo ali? E a gente sempre foi muito transparente com tudo. E tanto é que aqui no Chapadão uma área que difundiu o uso da tecnologia. Só que isso é muito pequeno para um nível nacional. Então, quando a gente teve a oportunidade da BDI, né, de fazer essa divulgação, acho que isso é algo ímpar. Porque você pega um negócio, uma tecnologia que é com o potencial que tem, a tecnologia do widget, e você tira das linhas da tua atuação, né, do time de campo de vocês, que seria só de vocês, e joga no âmbito nacional, né? Eu não tenho dúvidas que isso tem um peso que é muito bom para tudo, né? Tanto para as empresas quanto para a agricultura como um todo. Vai chegar um dia em que a gente vai parar de tratar as coisas como hectares, como fazenda, como hectares. A gente vai tratar cada planta como um indivíduo. Eu acredito que a agricultura está indo a passos largos para isso. A passos largos mesmo. O IT é um exemplo disso. A gente trata dose a dose
A tecnologia de plantio está muito próximo de planta a planta, colocar a planta no seu lugar. Tecnologia de adubação também está indo sempre foi para esse caminho, né, de diminuir o arranjo espacial, né, você parar de pensar em hectares e pensar em grids e depois zona de manejos, e eu acho que a agricultura é esse o caminho. Nós estamos partindo aí para uma agricultura cada vez mais digital, cada vez mais rápida, cada vez mais dinâmica e cada vez mais individual. Eu acho que esse é o caminho que ela está indo, e se tratar cada ponto com seus problemas e suas soluções, né? Que hoje eu acho que esse é o grande tchan dessas empresas de tecnologias que vem chegando trazendo soluções que estão aí a nosso dispor, se a gente saber usar, né? Saber para que você vai usar cada uma delas. Eu acho que a agricultura brasileira faz muito tempo, e a gente pensa assim, de que ela não está dentro da nossa cerca. A gente tem papel social, a gente emprega várias pessoas, a gente precisa pensar no bem-estar delas, a gente precisa pensar na parte ambiental, por isso que eu fiz questão de falar das nossas reservas, que isso é algo que o Brasil tem, e eu acredito que é um dos únicos países que tem disso aí, tem que se orgulhar disso. Eu acho que essa narrativa de falar que o país é destruidor, que o Brasil é destruidor, é uma narrativa completamente equivocada, completamente fora do contexto do que realmente é a realidade. E o meu investimento no Widget foi muito pensando nisso também. Por quê? Porque a gente sabe que existem variações dentro de uma lavoura, dentro de uma fazenda, dentro de uma lavoura, dentro de uma quadra, dentro do mesmo hectare, dentro do mesmo metro. Existem variações. E a ferramenta do Widget é para mim poder fazer um uso de produtos químicos. Então, se eu puder, e essa é uma ferramenta que me ajuda nessa tomada de decisão, diminuir esse impacto ambiental de um produto químico, que gera toda uma cadeia, que é um legado que tem que ser respeitado. E eu acho que isso é uma filosofia, de realmente pensar em todas as coisas, e com certeza os meus filhos, que daqui a pouco vão estar aí conosco aí trabalhando, os filhos de todos os colaboradores que têm acesso e veem esse tipo de atuação da empresa, também vão ter esse tipo de pensamento e esse tipo de ideia. E com isso, eu acredito, todos alinhados num pensamento desse, nós vamos com certeza fazer um mundo melhor ali na frente, produzir alimento para mais pessoas, que esse é o grande legado do Brasil. O grande legado é produzir alimento, e o segundo legado é produzir com sustentabilidade. E essa é uma ferramenta que eu me orgulho de usar e orgulho de dizer que dentro da FNG a gente produz com sustentabilidade.